Estamos aqui hoje para mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade, estamos recebendo aqui hoje a doutora Tatiane Beraldo Sargioro, que é advogada e membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da 24ª Subseção da OAB-MG, que é a OAB aqui em Pouso Alegre, e também com a doutora Flávia Gorgulho Salum, que também faz parte da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB aqui de Pouso Alegre. Doutoras, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, tá? A gente que agradece. Obrigada pela oportunidade. Eu também agradeço a oportunidade. E o tema que nós vamos tratar aqui é muito importante. Nós estamos no mês de abril, onde no dia 2 a gente comemorou o dia da conscientização sobre o transtorno do espectro autista e a gente vai trazer algumas informações referentes a esse tema. Então, entenda os direitos garantidos às pessoas com autismo. É um tema de extrema importância. Eu estou aqui até com o meu cordãozinho aqui personalizado, que eu ganhei até nesse dia da conscientização, né? Na que a gente teve uma caminhada, uma corrida lá, uma instituição que desenvolve um trabalho muito importante nesse sentido, me presenteou, e até descobri, na última entrevista aqui com a Beta Rieira, ela me explicou que o quebra-cabeça no autismo é justamente por ser um transtorno que ainda não conseguiram explicar o motivo. Sim. O que causa. O que causa e tal. Então, é um quebra-cabeça. Sim. Então, por isso, até descobri. Eu sabia que o quebra-cabeça era um dos símbolos do autismo, mas eu não sabia o motivo. E a cor azul também, por ser mais recorrente em meninos, né? Isso. E a gente quer trazer mais informações para vocês sobre o transtorno do espectro autista. Então, para a gente começar aqui, a primeira questão é: o plano de saúde deve cobrir o tratamento para autismo? Sim, com certeza. Só complementando o que você disse sobre o seu cordão, existe um estudo, eu não sei te falar em qual país que eu acredito que foi nos Estados Unidos, que diz que daqui 10 anos toda a família vai ter um membro com autismo. Então, é muito importante que a gente leve informação a todas as pessoas, porque a finalidade é que tenha menos preconceito. E hoje o diagnóstico está mais acentuado. Então, as pessoas, sabendo, né, dos seus direitos, vai se tornar mais leve, mais tranquilo, para que eles recebam um tratamento adequado, né? Porque o autismo, ele não é uma doença, né? Ele é uma condição, é um transtorno do espectro, como a gente disse. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza, o plano de saúde deve cobrir o tratamento para o autismo. Quais tratamentos que são devidos? Tudo que o médico entender que é necessário para o transtorno. Os tratamentos mais comuns são terapia pelo método ABA, que é uma terapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudióloga, nutrição, porque os autistas, a grande parte deles, melhor dizendo, eles têm uma seletividade alimentar. Uns se alimentam mais por alimentos sólidos, outros líquidos, e isso traz uma dificuldade na nutrição da criança ou do adulto que tenha o TEA, né? Então, o plano de saúde também deve garantir, dentro de todos os tratamentos multidisciplinares, a nutrição também. Como que é definido, como que o tratamento deve ocorrer? É o médico que define a carga horária desse tratamento, quantas sessões por semana o tratamento deve acontecer, porque assim, não adianta o plano oferecer o tratamento para dizer que oferece, o tratamento tem que ser eficaz. Então, quem vai determinar o número de sessões é o plano, é o médico. E acontece, muitas vezes, do plano não obedecer. Então, é um direito do autista ter o plano, o tratamento multidisciplinar de acordo com a prescrição médica. Tá bom? Excelente. Para complementar, tem uma portaria da Agência Nacional de Saúde de 2022, né? Que regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento e manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. Inclusive, também tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que as empresas de seguro de saúde, empresas de medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico ou outras que atuem sob
sob forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médicos hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doença da Organização Mundial da Saúde, não podendo impor quantidades ou de qualquer natureza, quantitativas ou de qualquer natureza. Então, o que a doutora Tatiane falou, existe a soberania do relatório médico, da prescrição médica, o plano de saúde não pode intervir na conduta do médico, então o que foi estabelecido no relatório médico tem que ser cumprido. Complementando as terapias, é muito comum que o autista precise fazer ecoterapia, musicoterapia, e isso vem sendo negado pelo plano, com a alegação que não está no rol da ANS. E a semana passada teve um julgamento do STJ no estado de São Paulo, uma operadora de plano de saúde recorreu dizendo que não podia cobrir aquelas terapias, que era musicoterapia, e a ministra Nancy, ela deu a decisão de que o tratamento para o autista tem que ser amplo. Sim. Então, assim, não tem que se falar que não pode cobrir determinada. Se existe o CID, né, a doença, no caso, o autismo não é uma doença, como eu falei, mas se tem CID para aquela situação, o plano de saúde tem que cobrir. Justamente. E também, só para complementar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes que o plano de saúde, ele pode estabelecer qual a doença pode ser coberta, mas não o tratamento. Então, a pessoa com autismo, ela tem direito de ter o tratamento mais moderno e eficaz possível. Então, você que nos assiste aí, procure reivindicar esse atendimento, esses tratamentos necessários e de acordo com o que o médico prescreveu. Você não pode se moldar no que o plano está te oferecendo. É ao contrário. O plano é que tem que se adequar ao atendimento correto para que o tratamento seja executado da melhor maneira possível para que tenha resultado. Isso, justamente. Porque o autista, ele precisa da repetição, né? Para ele conseguindo ir... como é um transtorno, né, que afeta a coordenação motora, a maneira com que fisicamente os neurônios, né, afeta a muito socialização. Precisa de muitas terapias, precisa de muito acompanhamento para que ele consiga ir se adaptando ao dia a dia e ao convívio para poder ter um retorno lá. Então, uma terapia por semana, uma por mês, às vezes não é o que é o ideal. Então, quanto mais ele tiver esse tratamento, mais ele vai conseguir ir se adaptando e tendo uma vida mais confortável. Sim. Porque o transtorno do espectro autista, ele não tem uma cura, para toda a vida. Né? É uma condição, né? E geralmente, esse tratamento ele é de alto custo. E é difícil a família que tem uma condição efetiva de custear aquele tratamento. Então, tem gente que deixa de fazer o tratamento, sofre, porque eu tenho um filho autista e é muito difícil você conviver na sociedade, você conviver em casa. Então, é importante que saiba, porque é custoso conviver com isso e custear também. Então, existem muitos direitos. Eu acho que vale a pena a gente acrescentar também que a maioria dos autistas, ou melhor dizendo, grande parte, necessita de medicação. Né? E hoje em dia tem sido usado o canabidiol. O canabidiol é um medicamento derivado, né, retirado da cannabis sativas. E é um medicamento de alto custo. Né? E ele é utilizado para várias patologias, Parkinson, convulsão, Alzheimer, e tem sido utilizado para autismo e tem sido muito positivo os retornos. E temos decisões favoráveis no nosso país que o plano de saúde deve custear. Como que isso acontece? Tem que ter um laudo médico que prescreva a necessidade, a imprescindibilidade desse medicamento para que isso seja concedido. O juiz comprovando tudo isso e a gente mostrando, né, que a família não tem condições de arcar com isso, a gente tem tido bastante decisões favoráveis nesse sentido para o custeio da medicação, porque a gente vê o plano de saúde falar que
medicamento de uso domiciliar não deve ser coberto, né? Somente em âmbito hospitalar. Mas isso não é verdade, tá? Sim. E outra coisa também é o início precoce do tratamento, né? Porque existe a neuroplasticidade neuronal, né? Que quanto mais nova a criança é estimulada, melhores são as condições dela recuperar algumas questões, alguns estímulos. Então, é muito importante, quanto antes, começar o tratamento, assim que tiver o diagnóstico. Excelente. Então, ó, você que tem um plano aí, eles devem sim atender o autista e todos os tratamentos necessários para o desenvolvimento das terapias e tudo que ele vai precisar. E para a gente seguir aqui, qual tem sido as principais dificuldades dos autistas que possuem um plano de saúde, que eles mais enfrentam no dia a dia? As dificuldades são inúmeras, né? Infelizmente. As negativas de terapia, a interrupção do tratamento, que é uma conduta abusiva, não pode interromper o tratamento, né? A limitação das terapias e da carga horária. Se o médico prescrever uma terapia com 45 minutos, não pode ser feita em 30 minutos. Então, tem que obedecer à risca o relatório médico, a soberania do relatório médico, né? Falta de profissional capacitado, né? Muitas vezes falta de profissional na rede credenciada, aí a pessoa é obrigada a procurar um profissional na rede particular e, nesse caso, o plano de saúde tem que reembolsar integralmente, quando não tem profissional apto para atender a criança. Acontece, e né? nem sempre acontece. Aí acontece os casos das judicializações, né? O que mais que nós temos? Tem a questão da coparticipação. Coparticipação é uma porcentagem que a pessoa paga, além da mensalidade, quando ela utiliza aquele serviço, né? E a coparticipação, muitas vezes, ela impede o tratamento por ser um valor muito alto. E ela não pode inviabilizar o tratamento. Então, já tem casos, já tem julgados que os tribunais estão retirando a coparticipação de certos tratamentos quando essa coparticipação inviabiliza a continuidade e a manutenção do tratamento, entendeu? Doutora Flávia, eu li uma decisão recentemente, como identificar que é abusivo, né? Porque o que pode ser oneroso para mim pode não ser para você. Isso vai de acordo com a renda familiar. E com o tipo de contrato que a gente tem. Essa decisão que eu li, o tribunal entendeu que a coparticipação ela estava superior a 3 vezes o valor de uma mensalidade. Então, isso é uma margem para a gente ver como que o plano estava sendo muito enriquecido, né? E a pessoa ia deixar de fazer a terapia, a criança ia deixar de ter o atendimento por conta disso. Então, existem essas decisões que a doutora Flávia acabou de comentar, que é derrubada a coparticipação. Sim. E tem a questão também do método de terapia, que é denominado ABA, que veio dos Estados Unidos, que é a análise comportamental, que a doutora Tatiane comentou, e que é um método caro, porque ele é supervisionado por um psicólogo e tem um terapeuta, um AT, que chama atendente terapeuta, que acompanha a criança no ambiente natural dela. Então, por ser um tratamento de alto custo, muitas vezes o plano de saúde nega esse tratamento. E é um tratamento que tem trazido muitos benefícios para as crianças com autismo. Tem tido um resultado muito positivo. Sim, aproveitando a conversa, conversando com algumas mães que passaram por aqui, que o filho, quando vai chegando uma determinada idade, vai tendo dificuldade de encontrar a escola, né? Porque Sim. Depois de concluir, às vezes já fez 18 anos, ainda não está alfabetizado e tudo mais. No plano de saúde também, existe dificuldade para o autista adulto, além das crianças, né, que já é difícil, mas tem alguma coisa específica, assim, que o autista adulto tem dificuldade? Porque tem gente que descobre também depois de adulto tardiamente, já, né? A questão do autismo, né, do transtorno. Então, existem problemas também com o autismo na fase adulta? Eu acredito que sim. Os mesmos desafios, né, que enfrentam. E como disse a doutora Tatiane, o autismo não é considerado uma doença, né? Sim. Então, muitas vezes, não é uma doença pré-existente, é uma condição. Sim. Há uma confusão muito grande na sociedade em relação às deficiências. Muitas pessoas confundem as pessoas com deficiência com pessoas doentes. E as pessoas com deficiências não são doentes, né? É uma condição delas. Sim. Muitas vezes, elas têm mais saúde do que nós, Exatamente. né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. O autismo não é uma doença, é uma condição, Sim. né? Sim.
É isso mesmo. Eu acredito que a maior dificuldade que o adulto o autista pode encontrar na questão do plano de saúde é essa confusão da carência, que é o que a gente vai falar mais na próxima. Já vamos até entrar nessa questão, né? Verdade. Caso o paciente não tenha um plano de saúde e decida contratar, não só para o adulto, mas também para as mães que querem contratar o plano de saúde para o filho, criança, já fazer o tratamento precoce e começar, como funciona a questão das carências? Primeiramente, quando nós vamos contratar um plano de saúde, o plano não pode fazer distinção contra qualquer paciente, qualquer pessoa que queira contratar um plano. Então, talvez essa seja uma objeção que um adulto pode encontrar. Porque, às vezes, o plano não nega a inclusão dele diretamente, mas ele fica demorando, fica postergando para dar a negativa, não, a devolutiva do contrato. Então, isso é uma negativa tácita, né? Então, acho que isso pode acontecer. Com a confusão que possa ser uma doença pré-existente. Então, assim, a primeira dica que eu dou para as pessoas, quando for fazer um plano de saúde, a gente tem um questionário, uma declaração que a gente responde, perguntando se a gente tem alguma doença pré-existente. Não omita a questão do autismo. Pode colocar, porque autismo não é doença, então não é considerada doença pré-existente. Então, uma pessoa com autismo que acabou de fazer um plano de saúde, ela vai passar pelas carências normais que qualquer outra pessoa sem alguma outra deficiência vai cumprir. Carência de 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto, 180 dias para algum exame mais complexo. Mas, assim, para fazer terapia, não tem carência. É a carência usual do contrato mesmo. Sim. Porque, geralmente, existem situações abusivas que o plano determina 2 anos como carência para a pessoa com autismo, considerando uma doença pré-existente. Então, isso é ilegal, é abusivo. Sim. E configura dano moral. O plano pode ser responsabilidade tanto na esfera civil como na criminal. Sim. Muito importante trazer essas informações. E tem a lei dos autistas, né? Que é a lei dos autistas, ou Lei Berenice Piana, que é a lei de número 12.764 de 2012, que o ano passado completou 10 anos. É uma lei muito importante, leva o nome da mãe de uma pessoa com autismo, que é a Berenice Piana, que lutou muito por essa lei, né? Uma verdadeira guerreira, né? Uma mãe muito guerreira. E aí, o que acontece? Essa lei, ela considera, é uma lei importante porque ela considera, para os termos legais, o autista como uma pessoa com deficiência. Aí, a partir desse momento, o autista passou a ter todos os direitos que tem uma pessoa com deficiência. Entendeu? E aí, o que acontece? Na lei dos planos de saúde, que é a lei 9656 de 98, no artigo 14, estabelece que ninguém pode ser impedido de participar de planos de saúde em razão de idade ou condição de pessoa com deficiência. Então, é o que a doutora Tatiane falou. O autismo não é doença. Então, não há pré-existência, a carência da doença pré-existente. Sobre essa questão, né, essa questão de falar de doença, a doença, ela é a ausência da saúde. E a deficiência é um impedimento a longo prazo. Então, é uma situação muito diferente. Então, tem que se falar em doença pré-existente quando se fala de autismo em plano de saúde. Sim. E agora, pra gente sair um pouco da questão do plano de saúde e entrar no atendimento público, né? Que é o nosso Sistema Único de Saúde. Sim. O SUS deve fornecer todos os tratamentos e o que as pessoas precisam para conseguir, através do SUS, os tratamentos adequados? Olha, isso é uma situação muito preocupante, sabe? Porque o SUS, ele tem os atendimentos, mas ele não tem carga horária específica, ele tem uma fila de espera gigantesca. Então, assim, a gente tem na cidade instituições que recebem essas pessoas para os atendimentos, mas não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. E, assim, acaba que oferece, mas não acaba sendo um atendimento, né, amplo e eficaz. Não por falta de competência dos entes, não é isso que eu quero dizer. Mas, o sistema é falho. Muitas pessoas laudadas, diagnosticadas. Demanda é grande, né? E poucos recursos. Então, é uma situação que assusta muito, sabe? Sim. Mas, assim, a pessoa com autismo, ela tem os mesmos direitos que uma pessoa com plano de saúde tem. Então, assim, se o Estado não consegue suprir isso,
a lei, a Constituição Federal, ela é muito clara em dizer que tem que ser amparada de qualquer forma. Se não conseguiu isso na esfera administrativa, infelizmente é judicializando que isso é resolvido. Porque a lei do SUS prevê o princípio da integralidade no direito da saúde. Então, a assistência terapêutica fornecida pelo SUS tem que ser uma assistência terapêutica integral e não parcial. Então, o SUS tem que fornecer, o Sistema Único de Saúde tem que fornecer ou custear, né, de alguma forma. Infelizmente, é o que a doutora Tatiane falou, aumenta cada vez mais, né, o número de crianças com autismo. Então, a gente tem que correr atrás de políticas públicas para efetivar esse tratamento, né? Sim. Eu até estava comentando com outras pessoas, né, falando sobre esse assunto, que eu acho que talvez esse aumento seja, não se, começou a nascer mais autista, mas o diagnóstico começou a ser mais eficiente. As mais coisas eram veladas, né? antigamente. Na escola, quando a gente era criança, aquela pessoa, ela era estranha, ela era maluquinha, alguma outra, vários adjetivos, né? Ruins, mas não tinha diagnóstico, não é? Sim. Quantos adultos que são, que tem diagnóstico tardio porque teve um filho, não é? Com certeza. E como ainda não temos, até em alguns casos também se dá o diagnóstico de maneira também equivocada, que foi o que aconteceu com uma moça que conversou comigo até esses dias atrás, né? Ela disse que o filho dela teve um atraso na fala e foi diagnosticado com autismo só por conta do atraso na fala, depois investigando mais profundamente com outros profissionais, né, que são vários profissionais que fecham é uma equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação e laudar, fazer o diagnóstico correto. Descobriram que não era um atraso na fala, mas não era o autismo. Então, assim, até hoje também, mesmo pessoas que tenham várias características que levam ao autismo, há um cuidado também dos profissionais de não já, de primeira já laudar. Então, muitas das vezes isso ajuda, mas pode ser que atrapalhe também. Porque aí quando não tem o laudo ainda, fica difícil de arrumar uma escola, fica difícil de conseguir marcar as terapias no SUS, por exemplo, né? E eu sei disso porque eu tenho casos próximos de que aconteceu isso. Foi falar suspeita de transtorno do espectro do autismo. Só que essa suspeita não geraria crédito para a pessoa ir e conseguir, através do SUS, um tratamento, por exemplo. A lei berenice-piana, ela fala que a pessoa tem direito de receber o diagnóstico precoce, mesmo que ainda não definitivo. E ela, estando nesse caráter ainda não definitivo, ela tem direito de receber o atendimento. Né? Porque quanto antes ela tiver o atendimento, o estímulo, né? Devido à neuroplasticidade, a criança tem um estirão de até 7 anos, o cérebro dela tem um input ali que ela vai pegar muito rápido. Então, você imagina se você perde isso pela iminência de não ter conseguido um diagnóstico, sabe? Então, assim, é um direito, mesmo que não fechado, ter toda a assistência, inclusive na escola. Mas isso também a gente precisa muito do amparo dos médicos, né? Porque a gente tem médico muito bom que entende esse lado, faz laudos maravilhosos, como tem aqueles que ficam coibidos, né, de inscrever. Isso também faz toda a diferença, viu? Cada vez mais é necessário ter um relatório médico bem minucioso, né? E de forma clara, não tão técnico. Para quê? Para que toda a equipe multidisciplinar trabalhe com a criança adequadamente, né? Sim, é muito importante. E todas essas informações até fica, né, o alerta aos profissionais da saúde também, de estarem auxiliando as pessoas nesses momentos, né? Porque falta muita informação. Tem muito preconceito, tem muita julgamentos antes de conhecer, porque existem, né, os níveis, né? O leve, o moderado e o forte, né? Sim, severo. Então, o severo. Então, muitas das vezes as pessoas acreditam que, por exemplo, tem autista que é genial, né? Que consegue aprender muita coisa e tal, como tem uns que não conseguem, não fala, não consegue nem, às vezes, se locomover com facilidade e tudo mais. Então, uma coisa que tem no autista, até das que são classificados da mesma maneira,
todos leves ou todos moderados, eles são diferentes. Mesmo no mesmo espectro, eles são totalmente diferentes. Uns comem umas coisas, outros não comem, né? Então, justamente por isso que chama espectro, né? São várias nuances, né, de um comportamento. Não tem como colocar numa caixinha, assim, né? E uma coisa que é muito comum é que existem associações junto ao autismo. Eu tenho um filho com síndrome de Down, que ele tem outras associações, né? Ele tem o transtorno global de desenvolvimento, né? A marcha, né? O andar é reduzido, tem o autismo. Então, assim, cada um é único. Então, assim, o que funciona para um não funciona para o outro, né? Por isso que tem que levar em consideração o laudo médico, porque o médico conhece a criança, ele avaliou, passou por várias consultas. Então, poxa, o plano de saúde não pode intervir nesse tratamento, né? Então, assim, é muito importante a gente ver a peculiaridade do caso, né? E só para complementar, aqui em Pouso Alegre, as instituições que recebem as crianças para tratamento é a PAI e o Felipe Smaldoni, né? Parece que o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele não tem um tratamento contínuo ainda. Ele só recebe em caso de crise, quando estiver em crise, assim, uma coisa mais pontual, né? Sim. E fica aqui, aproveitando que você citou a PAI e o Felipe Smaldoni, parabenizá-las, essas instituições, pelo belíssimo trabalho muito que traz, dando conforto e um pouco mais de qualidade para as famílias, né? Que necessitam e, assim, muitas das vezes é desesperador. Porque quando recebe o diagnóstico, na cabeça da família já surgem várias coisas. Então, com instituições como essa, que desenvolvem um trabalho tão bonito, com pessoas maravilhosas que trabalham nessas instituições, nós sabemos que tem um conforto nesse momento, principalmente quando inicia, né, o diagnóstico, aí começa a ter que desenvolver os tratamentos, né, as terapias, tudo direitinho, fica nosso parabéns a essas instituições. E eu tenho uma gratidão imensa pela PAI, meu filho está lá já faz uns 5 anos que ele estuda lá, ele tem 10 anos, vai fazer 11, há 5 anos ele estuda na PAI e foi muito bom para ele e ele é apaixonado pela escola, a gente fica pensando que até quando vai poder frequentar, porque existe esse limite também, pela falha do sistema de não poder comportar todo mundo, daqui a pouco não pode continuar, acho que pode ficar até os 15 anos. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa e se pudesse ficar, quanto mais, seria melhor. Eu também tenho uma filha com deficiência, ela tem paralisia cerebral, a Marina, ela já frequentou a PAI, sou muito grata, e atualmente ela está só frequentando a salinha de recurso na escola pública. Sim, a gente torce para que a gente consiga desenvolver, né? Foi aprovado aqui há alguns dias a compra de um imóvel para ter terapias, acompanhamento de fisioterapeutas, profissionais nessa área para pessoas com deficiência e já incluindo também autistas e outras deficiências também. Então, legal. O município tem evoluído nesse sentido e a gente fazendo esses trabalhos assim, já justamente para conscientizar e tentar fomentar outras iniciativas que vá dar um respaldo maior para a cidade e para as pessoas que aqui estão, né? Com certeza. E aqui na nossa quinta, após a gente ter falado sobre todos esses direitos, quais outros direitos a lei garante para as pessoas que têm autismo? Nós evoluímos bastante, né, doutora Flávia? Sim. Após a lei Berenice Piana, o autista foi considerado, embora o autismo não seja uma doença, ele foi considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos da lei. Então, ele pode receber os mesmos benefícios que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem, dentre outros direitos. São vários, né? Você quer falar alguns? Tem a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a doutora Tatiane falou, que é a Lei 13.146/2015. Os direitos são bem amplos. O nosso maior desafio é concretizá-los, né? Então, professor de apoio nas escolas, que é um grande desafio também, mas o autista que é laudado e precisa de professor de apoio, porque senão terá a sua condição pedagógica prejudicada, ele tem sim esse direito e tem que buscá-lo, né? Tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, sem nenhum custo, não tem que ter custo, né? A escolha para matricular o filho na escola pública ou privada ou especial são dos pais. Então, ninguém tem que interferir nessa escola. Então, se uma mãe com uma pessoa com deficiência quer colocá-la na escola especial ou regular,
é preferência dos pais, né? É um direito deles essa escolha. O que mais? As vagas prioritárias em estacionamentos, filas, né? E também tem a lei Romeu Mion do apresentador, como que ele chama mesmo? Marcos Mion, né? Mion. Marcos Mion, o filho dele é autista, né? E ele fez a lei 13.977 de 2020, que prevê a CIPTEA, que é a Carteira Nacional de Identificação do Autista. E essa carteira, quem quiser fazer, aqui no estado de Minas Gerais, é só entrar no site do governo de Minas, que é www.mg.gov.br, e solicita a emissão. O que é essa carteira? Ela é uma carteira para facilitar a identificação e o atendimento da pessoa com autismo. Tem o tipo sanguíneo, né? Tem o responsável legal por ela, tem o endereço, o telefone, o e-mail. Então, é bem interessante. Sim. Né? Eu quero complementar a informação da carteirinha. Sim. Que aqui na Câmara, como que chama mesmo? O Leandro? Não. O CAC? O CAC. O CAC já está fazendo identidade. Legal. Colocando, você trazendo o laudo médico, colocando... Você não precisa nem trazer a foto. Você traz seu filho, ou adulto com a deficiência, ou autista, tira a foto na hora, traz o laudo, já consta lá as limitações, a deficiência que seja. Aqui na própria Câmara já está fazendo isso. É bem recente. Eu acho muito interessante, porque tem algumas deficiências que não são visíveis. E a pessoa com um crachá, com uma carteirinha aqui, a pessoa já tem outra visão, né? Com mais respeito, porque os autistas muitas vezes não toleram ficar em fila em aeroportos, em rodoviárias. Sim, eles não gostam muito de fugir, assim, da rotina deles. Então, esperar horas na fila não é uma rotina deles. E tem uma deles, questão sensorial também, sabe? De barulho, de sensações, que isso dificulta muito sair de casa ou fazer alguma coisa fora do contexto, né? Tem também a possibilidade de o representante legal sacar o fundo de garantia para comprar órtese, prótese ou materiais especiais, que às vezes tem autista que precisa usar uma órtese, né? E também a questão do benefício da prestação continuada, né? O LOAS, que é um direito também, é um salário. E os demais direitos que tem no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são muitos, só que o maior desafio é efetivá-los. Efetivar é uma grande dificuldade, né? Mas eu acho que se cada um de nós conhecer e reivindicar, aos pouquinhos isso vai, né, aumentando e vai ficando mais normal, né? Ou eu conheço, você conhece e vai passando para o outro, né? Gostaria de pontuar mais alguns direitos, né, que beneficiam as famílias dos autistas também, que é o direito à meia entrada em locais que cobram ingressos. O acompanhante da pessoa com deficiência ou autismo tem a isenção de 80% das passagens aéreas. Para quem declara imposto de renda e coloca a pessoa com deficiência ou autista como dependente, ele tem prioridade em receber a restituição do imposto de renda. A isenção de impostos, IPI, OF, para aquisição de veículos. E a família que possui uma pessoa com deficiência, um autista, que trabalhe, né, e seja um servidor público, ela pode ter a redução de jornada de trabalho em até 50%. Isso é garantido por uma lei federal. Sim. Essa questão do 80% é na passagem do autista ou na passagem... Do acompanhante também. Do acompanhante também. O autista pode ter isenção. Sim. E o acompanhante 80%. Olha só, não sabia dessa questão. Para mim foi novo também. Mas isso é aplicado só para quando a pessoa vai para fazer algum tratamento ou não? Em qualquer situação? Qualquer situação. Só que tem uma política interna das companhias, você tem que verificar como que é o regulamento interno, porque tem horários, essas coisas, mas tem o direito, só que tem que ver o regulamento interno de cada uma, sobre horários, como que funciona isso. Entendi. Isso é muito, muito interessante. Interessante, né? E a dica para as pessoas que não tiverem acesso a esse tipo de benefício, todos esses direitos que foram citados aqui e demais direitos que possam existir, se esses direitos não forem cumpridos, procurarem pessoas especializadas, advogados da sua confiança, né, para fazer com que esse direito seja cumprido, se não for cumprido na boa vontade, através Existe medidas, judiciário, medidas judiciais para que seja cumprido todos esses direitos. Eu acho que a mudança cabe a cada um de nós, né? Eu acho que a mudança começa num pequeno núcleo para ir para
para uma coisa maior. Então, se cada um lutar pelo direito do seu filho, né, e buscar, a gente pode plantar uma sementinha num futuro que seja melhor para os que virão, né? Sim. Então, cabe a cada um de nós lutar por esses direitos, correr atrás disso e, assim, a gente torna uma sociedade melhor. Porque inclusão não é um favor, é um direito, né? Sim. A gente tem que pensar dessa forma. Sim. Acho que vale a pena a gente falar também rapidamente a questão do vínculo terapêutico. É muito importante para o autista ter o vínculo terapêutico respeitado. Como a gente falou das dificuldades que ele tem de socialização, de sair para determinados lugares, para ele estabelecer um vínculo com algum terapeuta, é muito difícil, demora. Às vezes pode demorar até 1 ano para estabelecer um vínculo, para depois vir os ganhos para o terapeuta conseguir efetivar isso. Então, isso deve ser respeitado. Então, assim, vamos supor que a pessoa não tem o plano de saúde e já fazia terapia na rede particular, é uma questão que deve ser respeitada, é o vínculo terapêutico. É muito importante para o autista ter esse direito respeitado, porque desde constituir esse vínculo pode ser muito prejudicial, não só pelos ganhos de uma terapia, mas como para o seu emocional também. Tem um retrocesso. Né? Sim, muito importante. Todos esses pontos foram colocados. Eu espero que você que esteja aí nos assistindo tenha guardado informações preciosas e peço que você também compartilhe com pessoas que você julgue que seja necessário ter acesso a essas informações. E mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a doutora Tatiane Beraldo Saggioro e a doutora Flávia Gorgulhum Salum, que as duas são da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB, que é a 24ª subseção em Minas Gerais, que é a OAB aqui de Pouso Alegre. Mais uma vez agradeço vocês pela presença. Nós que agradecemos a oportunidade. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade, porque é levando informação e mais esclarecimentos à sociedade que a gente vai conseguir diminuir o preconceito. Com certeza. Exatamente. Mas eu repito, essa é uma causa muito importante que nós temos que debater, levar adiante informações e fazer com que as pessoas se conscientizem realmente sobre o que é o transtorno do espectro autista. Até às vezes na fala a gente acaba tendo deslize de falar doença, porque já é algo que já vem pré-construído há muito tempo. Então, para a gente desconstruir isso, com o tempo, falando sobre o assunto, entendendo mais. Debatendo, até porque ainda, por mais que tenha diversos estudiosos e pessoas que estão focadas nesse transtorno, ainda tem muito a se descobrir. E existe um cuidado grande, né? Porque nem tudo se sabe. Justamente por ser único, cada indivíduo que tem o transtorno. Então, mais uma vez, muito obrigado às doutoras. Obrigada a você. A rádio e também a TV da Câmara estão abertas a vocês. Obrigada. Assim que vocês tiverem mais informações relevantes, não só no mês do autismo, né, que é o abril, mas em qualquer outro momento que vocês acharem necessário, a gente está de portas abertas para vocês virem, trazerem mais informações, e porque a TV e a rádio da Câmara Municipal de Pouso Alegre foi criada com esse objetivo, de levar a utilidade pública às pessoas e que o cidadão tenha consciência e saiba quais são os seus direitos e seus deveres também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. É isso. A gente vai encerrando por aqui e a gente convida a se inscrever no nosso canal do YouTube, do Facebook e continuar acompanhando a TV e a rádio, a TV pelo canal 18.2 e a Legislativa FM, porque a qualquer momento voltamos com diversas outras informações para você, com qualidade, para que você tenha uma vida cada vez melhor. Até a próxima e um abraço.